Olá, jovens. Vamos para a continuação aí da análise combinatória, certo? Então a gente vai começar aí a parte 2, que ficou pendente, a parte de arranjo e combinação, certo? Arranjo. Chamamos de arranjo simples de n elementos tomados de P a P, em que n é maior do que P, a todo agrupamento de P elementos escolhidos entre n elementos dados, que se diferenciam um do outro pela ordem em que aparece no agrupamento ou por sua natureza. Então, essa é a diferença entre o arranjo e a combinação. Tem mais elementos do que vagas, certo? Isso é claro, tanto o arranjo como a combinação. Porém, quando eu inverto a ordem dos elementos e o resultado se altera, aí nós temos o arranjo. Quando a gente mexe na ordem dos elementos e o resultado não se altera, é combinação, certo? Então tá aqui a fórmula do arranjo. O n são os elementos e o p são as vagas. Vai ficar n fatorial dividido por n menos p fatorial, certo? Um exemplo aqui que a gente pode citar da fórmula, uma aplicação. Um exemplo aqui, ó, arranjo de 5 elementos para 2 vagas, né? Tomados de 2 a 2. Então ficaria quem? Ficaria 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, né? Então ficaria 5 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial, né? E aqui a gente já sabe que a gente pode caminhar até o 3 fatorial, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né? Aí aqui eu posso cortar, né? 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Tá aqui uma aplicação aí da fórmula. Agora vamos ver como problemas, né? Como é que isso aí pode vir como problemas, né? Pra gente interpretar, certo? Então vamos aí para o exemplo 1. Em uma sala há 8 cadeiras enfileiradas e 4 pessoas. Então são 8 cadeiras em fila e 4 pessoas. Calcule o número de modos distintos das pessoas ocuparem essas cadeiras. Certo? Então eu vou ter que distribuir aqui 8 cadeiras para 4 pessoas. De quantos modos diferentes elas podem se sentar. Certo? Vamos só ver se a ordem importa. Certo? Ó, vamos supor aqui que nós temos duas dessas cadeiras. Aqui nós temos a Ana sentando aqui e o Carlos sentando aqui. Um exemplo. Certo? Aqui é uma maneira deles se sentarem, né? Se eu trocar aqui eles de lugar, o Carlos sentar aqui e a Ana sentar aqui, essa maneira aqui é diferente dessa. Então, se eu trocar a ordem dos elementos, o resultado vai ser diferente. Então, nós temos um arranjo. Então, nós temos um arranjo. Eu vou ter que distribuir aqui 8 cadeiras para 4 pessoas. 8 para 4. Né? Então, aqui vai ficar igual a 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial, né? Então aqui vai ficar 8 fatorial, 8 menos 4 fatorial é 4 fatorial. Então aqui eu posso caminhar até o 4, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? Sobre 4 fatorial. Que eu posso cortar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vai ficar 1680. Então eu tenho aí 1800 modos distintos das pessoas ocuparem essas cadeiras, certo? Vamos ver aqui o exemplo 2. Com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar? Vamos supor que eu formei o número 234, ó, certo?
Vamos só mexer aqui na ordem, colocar 342. Então, eu troquei a ordem dos algarismos e o número mudou, não foi, ó? Então é um arranjo, né? Mudei a ordem e o resultado é diferente. Então é um arranjo de o que? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos para 3 vagas, né? Então vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Vai ficar 5 fatorial. 5 menos 3, 2 fatorial, né? Vou caminhar aqui até o 2. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Posso cortar os 2 fatorial com 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 60. Certo? Mas, professor, eu posso fazer pelo princípio? Pode. Ó, como a gente já tinha feito na aula passada, né? São 3 algarismos. É um número com 3 algarismos. Tá aqui, ó. Aqui eu posso iniciar com quantos algarismos? Posso iniciar com 2, com 4, com 5 e com 6. E com 3, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho quantas possibilidades para iniciar? 5, né? Vamos supor que eu coloquei o 2. Como é distinto, o 2 não pode mais aparecer aqui, né? Então aqui eu posso colocar quem? O 3, o 4, o 5 e o 6. Posso colocar 4 algarismos. Vamos supor que eu coloquei o 3. Então aqui eu só posso colocar o 4, o 5 e o 6. Eu posso colocar 3 algarismos. E aqui multiplicando, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60. Certo? Então a gente viu aqui que a gente pode resolver tanto pelo princípio, né, que resolve todas as questões, e também por arranjo, né? Certo? Que a gente está vendo hoje. Certo? Vamos agora para o exemplo 3. Vamos lá. Um automóvel comporta 2 passageiros no banco da frente. 2 passageiros no banco da frente e 3 passageiros no de trás. Calcule o número de alternativas distintas para o automóvel com pessoas escolhidas dentre 7, de modo que uma dessas pessoas nunca ocupe um lugar no banco da frente, nos bancos da frente. Certo? Então nós temos 7 pessoas. Das 7 pessoas, uma pessoa não pode ocupar os 2 bancos da frente. Certo? Vou chamar de João, certo? Então o João não pode ocupar os 2 bancos da frente, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular sem o João, certo? Sem o João ocupando os bancos, nenhum dos bancos. E depois a gente vai calcular com o João, certo? Sem o João e com o João. Sem o João, como igual aquela questão do exemplo passado, né? Se eu trocar a ordem nos bancos, o resultado é diferente, então é um arranjo, né? Então, sem um João, vai ficar um arranjo de 6 pessoas para 5 vagas, né? Não estou usando o João não está sentando em canto nenhum, certo? Então, das 7 pessoas ficaram 6 e ainda continua as 5 vagas, certo? Então aqui vai ficar 6 fatorial sobre 6 menos 5 fatorial.
Então aqui vai ficar 6 fatorial. 6 menos 5 é 1. 1 fatorial. 1 fatorial a gente sabe que é 1. Então aqui não dá para simplificar. Isso aqui é a mesma coisa que 6 fatorial. Que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que é 720. Então sem o João, tem 720 possibilidades disso acontecer. Certo? Agora a gente vai calcular com o João. Com o João. Com o João. Certo? Só que com o João não pode se sentar nos dois bancos da frente. Certo? Não pode se sentar. Então vai ficar um arranjo. Vai ficar um arranjo de 6 pessoas. 6 pessoas para 4 lugares. Certo? 6 pessoas para 4 lugares. Por quê? Porque o João vai ter que... Ele não pode se sentar. Ele não pode se sentar nos dois bancos da frente. Então ele vai ter que estar já sentado. Ele já vai ter que estar sentado no banco traseiro, em um dos bancos traseiros. Certo? Então ele já vai ter que estar sentado lá. Então, de 6 pessoas, não eram 7? Só que o João já está lá, no banco traseiro. E sobrou quantas vagas? 4. Porque o carro eram 5 vagas. Já estou sentando o João lá no banco traseiro. Então sobrou 4, né? Sobrou 2 na frente e 2 atrás. Certo? Então aqui vai ficar 6 fatorial. 6 menos 4 fatorial. Então aqui vai ficar 6 fatorial. 6 menos 4 é 2, né? Aqui eu posso caminhar até o 2. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Posso cortar aqui, né? 6 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 360. 360. Certo? Isso é a possibilidade do João vir sentado em um banco. Em um banco traseiro. Mas são quantos bancos traseiros? São 3, né? São 3 atrás e 2 na frente. Ele não pode vir sentado na frente. Então eu vou ter que pegar 360 vezes 3. Certo? Porque são 3 bancos traseiros. Então vai dar 1080. 1080. Pronto, a quantidade aqui é sem o João, né? Sem o João sentando em canto nenhum. 720. E aqui é só o João sentando no banco traseiro. Então basta eu pegar 720 mais 1080, que vai dar 1800. Então são 1800 possibilidades disso acontecer. Certo? Vou tentar fazer agora pelo princípio para a gente entender. Vou fazer aqui embaixo, certo? Então nós temos 5 bancos. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 2 são os bancos da frente. Aqui são os bancos de trás. Certo? Nós temos quantas pessoas? 7. Para colocar aqui no primeiro banco da frente, eu só vou poder colocar 6. Só vou poder colocar 6. Por quê? Porque o João não pode se sentar aqui. Certo? O João não pode se sentar aqui. O João está fora de sentar aqui. São 7, mas o João não pode sentar aqui, então ficou 6. Vamos agora aqui para o outro banco da frente.
Então nós tínhamos 7, né? 7, um já sentou. Então o João não pode sentar, então ficou 6. Só que esse que já sentou aqui não pode sentar aqui, né? Então aqui isso vai ficar 5. Então já terminamos os bancos da frente. Vamos para os bancos de trás. Eram 7 pessoas, né? Já sentaram duas aqui. Sentaram duas aqui no banco da frente. Então aqui ficaram 5 pessoas, né? Porque aqui o João já pode sentar, que já está no banco de trás. Então aqui ficou 5 pessoas. Aqui eram 7, já sentaram 3. Então aqui ficou 4. E aqui ficou 3. Multiplicando vai dar 1.800. Tá vendo? Pelo princípio, às vezes sai mais fácil do que pelo agrupamento do arranjo. Certo? Vamos agora para o exemplo 4. Vamos para o exemplo 4. As senhas de um determinado banco são formadas por 4 dígitos, sendo que os algarismos utilizados não podem aparecer duas vezes, tem que ser distintos, né? Não pode se repetir. Então, se não pode se repetir, a gente já sabe que é arranjo, né? Sendo assim, qual é a quantidade de senhas disponíveis para esse sistema? Então, que são os algarismos? Então, nosso sistema de numeração vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é um arranjo, como é distinto, não pode se repetir, né? Então se a gente mexer na ordem, o resultado altera. Então é um arranjo de 10. E a senha tem que ser formada por 4 dígitos, né? 10 para 4. Então vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial, né? Então aqui vai ficar 10 fatorial. 10 menos 4 é 6. Então aqui eu vou caminhar até o 6, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aqui eu posso cortar, né? Então esse resultado aqui multiplicando vai dar 5.040. Se eu multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então eu posso formar aqui 5.040 senhas diferentes. Certo? Vamos seguir agora por combinação. Certo? Chamamos de combinação simples de n elementos tomados de P a P, em que n é maior ou igual a P, a todo agrupamento de P elementos, escolhidos entre os n elementos dados, que não se diferenciam um do outro pela ordem. Então, se eu mexer na ordem e o resultado alterar, arranjo. Se eu mexer na ordem e o resultado não alterar, combinação. Certo? Isso se tiver mais elementos do que vagas. Se tiver a mesma quantidade de vagas de elementos, é permutação, que a gente já viu, né? Lá nos anagramas, né? Certo? E aqui a formulazinha da permutação, da combinação, né? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Vamos fazer aqui um exemplozinho da aplicação da fórmula, certo? Combinação de 6 para 4, um exemplo. Então vai ficar 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 menos 4 fatorial, né? Então vai ficar 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui a gente vai caminhar até o maior que está embaixo, né? 6 vezes 5 vezes 4. Aí 4 fatorial vezes 2 fatorial. Posso cortar o 4 fatorial com 4 fatorial.
6 vezes 5 é 30. 2 fatorial é 2. 30 por 2 é 15. Certo? Então tá aí uma aplicação aí da fórmula. Vamos ver nos problemas, né? Vamos lá. Com 10 tipos de frutas, quantos tipos de saladas contendo 6 tipos diferentes de frutas podem ser feitas? Olha aí. Então vamos fazer só aqui um exemplo aqui, vamos só interpretar. Nós temos aqui uma salada com banana, maçã e laranja, certo? Vamos trocar aqui a ordem: laranja, maçã e banana. A vitamina mudou ou é a mesma? É a mesma. Então, se eu mexer a ordem e o resultado não alterar, é combinação, né? Então, nesse caso aqui é uma combinação de 10 frutas para 6, né? Então vai ficar 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 10 menos 6 fatorial. Então aqui vai ficar 10 fatorial sobre 6 fatorial. 10 menos 6 é 4, né? Fatorial. Então eu vou caminhar aqui até o 6, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, né? 6 fatorial vezes 4 fatorial. Posso cortar aqui, né? Então aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É 1 você colocar, né? Certo? Então aqui eu posso fazer o que, ó? Quanto é 4 vezes 2? 8. Então eu posso cortar aqui com 8, ó, para facilitar o trabalho, ó. 9 dividido por 3 dá 3, ó. Olha como é fácil. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, 210. Então eu posso formar 210 vitaminas diferentes, certo? Com essas 10 frutas utilizando 6, certo? Vamos para o exemplo 2. Uma empresa é formada por 6 sócios brasileiros e 4 japoneses. De quantos modos podemos formar uma diretoria de 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses? Então eu vou formar uma diretoria com 3 brasileiros. Vamos supor que nós temos os brasileiros A, B e C. Se eu trocar aqui a ordem, B, C e A, vai continuar a mesma diretoria, né? Então é combinação. Então é combinação. Vamos fazer primeiro a diretoria dos brasileiros. São quantos brasileiros? 6. E são quantas vagas para os brasileiros? 3, ó. Então 6, combinação de 6 para 3, né? Então vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial. Então aqui vai ficar igual a 6 fatorial, 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então aqui eu vou caminhar até o 3, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui eu posso cortar, né? Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Posso cortar o 6 com 6. Então os brasileiros é quanto? 20, né? Dá para formar 20 diretorias de brasileiros. Agora vamos calcular de japoneses. Então vai ser uma combinação. São 4 sócios japoneses, né? São quantas vagas dos japoneses? 2. Então vai ficar 4 fatorial, 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Então vai ficar igual a 4 fatorial
2 fatorial vezes 2 fatorial. Então vai ficar 4 fatorial. Vou fazer aqui, né? Então aqui a gente vai caminhar logo o 2, né? Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial vezes 2 fatorial, que eu posso cortar, né? 4 vezes 3 é 12. 2 fatorial é 2. 12 por 2 é quanto? 6. Como tem que ser uma combinação de 5 sócios, né? Cada diretoria brasileira vai ter que ficar combinada com as diretorias japonesas. Então no final a gente multiplica as combinações. Então vai ficar 20 vezes 6. Então eu posso fazer 120 diretorias com 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses, certo? Então tranquilo aí o exemplo 2, né? Vamos para o exemplo 3. Em uma sala de aula, o E tem que ser maiúsculo. Em uma sala de aula existem 12 alunas, onde uma delas chama-se Carla, certo? Então, uma das alunas chama-se Carla. E 8 alunos, onde um deles chama-se Luiz. Então, nós temos aqui a Carla e o Luiz. Deseja-se formar comissões. De 5 alunas e 4 alunos. 5 alunas e 4 alunos. Só que ele deu aqui uma condição, ó. Determine o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Então a Carla e o Luiz tem que estar de qualquer jeito, os dois ao mesmo tempo, simultaneamente, nessas comissões, certo? Como não importa a ordem, né, nós temos combinação, né? Não importa a ordem que vem aí os alunos, a comissão é a mesma, certo? Então como é que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro das alunas. Vamos fazer primeiro das alunas. Então é uma combinação. Vamos entender aqui agora. É uma combinação, né? São quantas alunas? 12. São quantas vagas? 5. 12 para 5 vagas. Só que se eu fizer 12 para 5 vagas, não vai estar garantido a participação da Carla. Então já vou deixar a vaga dela garantida. Então no lugar de ser 12 alunas, eu vou tirar logo a Carla. Então vai ficar 11. E no lugar de ser 5 vagas para as alunas, vai ser 4. Então com isso eu já estou garantido que a Carla está nessa comissão, certo? Então vai ficar combinação de 11 para 4. Então vai ficar 11 fatorial sobre 4 fatorial vezes 11 menos 4 fatorial. Então aqui vai ficar 11 fatorial, 4 fatorial vezes 7 fatorial, né? 11 menos 4, 7. Vou caminhar até o 7 fatorial, né? 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, né? 4 fatorial vezes 7 fatorial, que eu posso cortar, né? Então vai ficar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que dividido por 1 não vai influir, né? 4 vezes 2 ó, é 8, ó, posso cortar, ó. E aqui eu posso simplificar por 3, né? Então aqui vai dar 330. Vai dar 330. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Tem que fazer a mesma coisa com os alunos, né?
eu já tenho que garantir a participação do Luiz, né? Já tenho que garantir a participação do Luiz. Então aqui vai ficar uma combinação. São quantos alunos? São 8 alunos. São 8 alunos. São 8 alunos. Já vou garantir a vaga do Luiz, então vai ficar 7 alunos, né? São quantas vagas para os alunos? São 4. Já vou garantir a vaga, a participação dele. Então fica 7 para 3, né? Então vai ficar 7 fatorial 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial, né? Então aqui vai ficar igual a 7 fatorial 3 fatorial, 7 menos 3 dá 4, né? E aqui eu vou caminhar até o 4, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 3 fatorial vezes 4 fatorial. Posso cortar aqui, né? Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. 3 fatorial é 6. Posso cortar. 7 vezes 5, 35. E agora, só multiplicar as combinações, né? Então vai ficar 330 vezes 35. 330 vezes 35 vai ficar 11.550. Então tá aí 11.550 comissões formada por alunas e alunos e garantida a participação da Carla e do Luiz, certo? Vamos para o exemplo 4. No jogo de basquetebol, cada time entra em quadra com 5 jogadores. Considerando que um time para disputar um campeonato necessita de pelo menos 12 jogadores. Então já temos 12 jogadores para 5 vagas, né? Para 5 vagas, inicialmente, né? Aí ele deu aqui uma condição, ó. Desses 12 jogadores, 2 são titulares absolutos, ó. Então eles vão ter que entrar na quadra por jogo de qualquer momento. São 2 titulares absolutos. Determine o número de equipes que o técnico poderá formar com o restante dos jogadores, sendo que eles atuam em qualquer posição. Aqui foi importante essa observação aqui, porque aonde cada jogador for, ele vai saber jogar. Ele atua em qualquer posição. Por isso que vai ser combinação. Porque eu posso trocar a ordem dos jogadores, eles vão fazer a mesma função, não vai alterar, certo? Pronto, então inicialmente era para ser uma combinação de 12 para 5. 12 para 5 vagas. Só que 2 tem que estar lá já, certo? Então na verdade a combinação vai ser de quem? De 10 para 3 vagas, ó. Era para ser 12, mas já tem 2 titulares garantidos, então só ficam 10 jogadores. Eram 5 vagas, como já tem 2 já garantidos, então só sobra 3 vagas. Tem a combinação de 10 para 3, né? Então aqui vai ficar 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial, né? Então aqui vai ficar 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial, né? Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. 3 fatorial vezes 7 fatorial, que eu posso cortar, né? Então aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes 2 vezes 1, né? Só que aqui eu posso simplificar por 2, vai dar 4. Aqui eu posso simplificar por 3, que vai dar 3, né? 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 10, 120. Então esse técnico pode formar 120 equipes, certo?
de modo que 2 sejam titulares absolutos. E aí nós estamos quase encerrando, só uma questãozinha aí do Enem de 2016, certo? Vocês estão observando os itens, ó. Muitas questões de análise combinatória, eles nem exigem que você monte o item, certo? Que você resolva o item. Só exige que você saiba se é combinação ou se é arranjo, monte e pronto, e marque o item correto, certo? Vamos analisar aqui. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro, certo? Então o adversário ou vai ser canhoto ou vai ser destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo 4 canhotos e 6 destros. 4 canhotos e 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 jogadores, certo? Então já sei que as vagas são 2. São 10 pessoas, são 10 tenistas. 10 tenistas para 2 vagas, certo? Aí ele deu a condição. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Não vai poder ter uma partida com 2 jogadores canhotos, certo? Então o que é que a gente vai fazer? É uma combinação. Eu vou ter que calcular a combinação dos 10 tenistas para 2 vagas. Então aqui, se eu tenho 10 tenistas, se eu estou colocando os 10 tenistas, já está entrando os canhotos e os destros. Então aqui eu já estou calculando todas as combinações de escolher 2 tenistas, sendo 4 canhotos e 6 destros aqui, ó, porque eu estou usando os 10 jogadores. Só que eu não posso ter 2 canhotos jogando nessa partida. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar a combinação dos canhotos. São quantos canhotos? 4 canhotos, certo? Então são 4 canhotos. 4 canhotos para 2 vagas, certo? Pronto, então eu tô tirando aqui. Aqui eu tô fazendo tudo, botando os canhotos e os destros, certo? E aqui eu tô tirando só os canhotos, para não ter a possibilidade de acontecer uma partida com os 2 canhotos. Pronto, então aqui vai ficar quem? 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial, que é igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Pronto, aqui é a primeira. Aqui agora a segunda, que vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Então aqui vai ficar 4 fatorial 2 fatorial vezes 2 fatorial. Pronto, então aqui terminando vai ficar 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial menos 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Qual é o item correto? Item A. Então, é interpretação, gente. Questões do Enem de análise combinatória, muita interpretação, muita leitura, certo? Igual o vídeo lá daquele rapaz que eu passei lá que eu irei passar explicando como estudar matemática, certo? Então a gente vai ter um encontro aí nessa semana, certo? Na quinta-feira, e lá eu vou passar um vídeo sobre como estudar matemática de um aluno, certo? Então ele vai explicar um pouco sobre como resolver as questões do Enem de matemática. Então tá aí essa questão 17 vai ficar aí pro atendimento ao aluno, a gente tentar fazer essa questão lá, certo? Então, grande abraço e até a próxima.